João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro, que estava enfermo. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. E Lázaro, o enfermo, era seu irmão. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois dessas palavras, disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava da morte de Lázaro, mas eles pensaram que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, foi chamar Maria, sua irmã, e disse-lhe em segredo: O Mestre está aqui e chama por ti. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa, consolando-a, vendo-a levantar-se apressadamente, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Quando Maria chegou onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e vendo também os judeus que a acompanhavam chorando, comoveu-se profundamente e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, comovido outra vez, foi ao sepulcro. Era uma gruta, e havia uma pedra sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que estava morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dos judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos?
Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar como a nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente por ela, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, resolveram tirar-lhe a vida. Por isso, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para uma região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram de Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam Jesus e diziam uns aos outros no templo: Que vos parece? Não virá a festa? E os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o prendessem. Amém. Inscreva-se no canal, ative o sino, e te aguardo em João 12. Deus te abençoe.